Então, boa noite a todas, a todos e a todos, né? É com muito prazer que a gente inicia a nossa programação de hoje, do evento Primavera dos Museus, que está vinculado ao Museu Alzira Albano, né? E ao curso de História, mais especificamente ao projeto de extensão em educação museal da Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros. O evento Primavera dos Museus, ele é um evento que ocorre anualmente e ele é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, né, o IBRAM. Ele ocorre no início da primavera, né, que é em setembro. Ele foi criado com o objetivo de intensificar a participação dos museus, né, em relação com a sociedade, promovendo essa valorização do patrimônio cultural brasileiro. Os museus que participam, né, do evento Primavera dos Museus, eles oferecem diversas programações durante a semana do evento. Então, vocês podem verificar algumas reportagens, né, de diversos museus no Brasil, né, que durante essa semana realizam esse evento com essa mesma denominação, né, Primavera dos Museus. Então, é oferecido palestras, exposições. No caso em específico do Museu Alzira Albano, né, a gente faz o evento, né, dentro da semana, né, do Primavera dos Museus, e posteriormente nós organizamos nossa exposição com o tema da Primavera dos Museus, que esse ano está relacionado, né, às mudanças climáticas no nosso planeta. Hoje, para abrilhantar o nosso evento, nós temos a professora especialista Dinorá França Lopes, né? Ela que vai ministrar para nós a palestra O Homem e a Natureza, uma perspectiva histórica. A professora Dinorá, ela é especialista em Ciências Humanas Sociais e Aplicadas e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí. É também especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Metropolitana de Teresina, e atualmente curso mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, né? Bem como, na sua pesquisa de mestrado, ela pesquisa a relação da natureza e a circulação de saberes, né, no Piauí, nos tempos do reformismo ilustrado. Então, professora, nós agradecemos a sua participação no nosso evento, né, o aceite para contribuir conosco, em nome do Museu Alzira Albano, né, e em nome do curso de História vinculado ao projeto de extensão, né, em Educação Museal, da Universidade Federal do Piauí, né, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, tá? Então, muito obrigada e fica com você a palavra a partir de agora. Obrigada, Nádia. Boa noite a todos. Nádia, Mayra, eu já conheço, e os demais. Estou vendo que Beth também está aí. Estava com problema de conexão, não era, Beth? Vi que você estava entrando e saindo algumas vezes. Boa noite, Dinorá. Um prazer te ver de novo. Um bom filho a casa torna, né? Gente, eu quero agradecer, na pessoa da professora Nádia, o convite. Eu me senti muito honrada, porque o museu é um lugar muito especial para mim. Eu fui monitora do museu, eu participei de um projeto de extensão no âmbito do PIBEX, e eu me reunia frequentemente com Beth, com a Associação de Amigos do Museu, tinha o professor Petrúcio, a professora Ana Paula Cantelli, o seu Albano, né, Beth, e Vilebaldo, e tinha outros colegas de curso do período, que eram Mariane, não sei se vocês chegaram a conhecer, o João Fábio, Juliane, todos nós éramos monitores, e nós nos reuníamos semanalmente para discutir várias questões ligadas ao museu, ver como é que o museu Alzira Albano podia cumprir o seu papel social de museu. Nós ajudamos na realização de algumas primaveras dos museus e também da Semana Nacional do Museu, vários eventos, oficinas. Então, eu até já sei mais ou menos como é que funciona,
tudo isso, porque eu era parte da organização desses eventos em outro momento, tá. Eu trouxe vários apontamentos que eu fiz, desde que Nádia fez esse convite até hoje, eu trouxe muita coisa. Infelizmente, já são coisas que eu tinha alguma afinidade, porque tem a ver com a minha pesquisa de mestrado. Eu tenho as especializações, mas, de fato, natureza, a relação do homem com o meio ambiente é muito importante para o meu mestrado. É um assunto que eu tenho que ter alguma noção, então eu já fiz algumas leituras em história, em filosofia, eu já visitei vários autores que falam sobre esse tema, tá, gente? Então é uma honra, como eu falei, estar de volta. É bom saber que o trabalho continua, que tem pessoas, rostos novos que estão aqui dando continuidade a isso que a gente já fazia. Hum, é isso, gente. É um ano muito importante para esse tipo de discussão, então é muito pertinente que o IBRAM e as associações todas relacionadas a museus tenham escolhido esse tema, né, porque o museu tem a sua importância, a sua capacidade, o seu alcance, e num ano tão importante no Brasil e no mundo para o meio ambiente, tem muito a ver, né, a gente falar sobre isso. Esse ano aqui eu até listei, nós temos a COP30, que é a mais famosa, que todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Em Belém, agora em novembro, nós temos já tivemos a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, que foi em maio, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Olambra, que foi também em maio, Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade em fevereiro, e a Conferência Global de Clima e Saúde em julho, que é uma espécie de pré-COP30. E o 8º Congresso Internacional de Educação Ambiental. Então, vejam como, no ano de 2025, o meio ambiente está muito em questão, no Brasil e no mundo. É um assunto que realmente sempre está, né? Mas esse ano nós ainda temos ele mais forte nas nossas mesas para discussão, para debate, certo? Então, gente, a minha pesquisa, eu falei sobre ela e eu disse que ela tem uma importância muito grande, esse assunto, para mim, é, ela é assim, gente, ela fala sobre, especificamente, uma planta. Eu vou falar isso porque vocês vão entender, de onde é que parte essa minha curiosidade pela relação do ser humano com o mundo natural, tá. Ela é só uma pequena parte dessa relação, que é uma coisa muito ampla, inclusive, até o título que eu trouxe, ele é muito amplo, a relação do homem com o mundo natural. Eu não vou conseguir trazer aqui, mas eu tinha um interesse em abordar aspectos que dissessem algo sobre essa interação ao longo dos anos, desde a existência humana, desde de que o Homo sapiens surgiu na Terra até os dias de hoje, pontos. Alguns pontos luminosos, como diz o professor Petrúcio, porque é impossível, nós como historiadores sabemos, ou futuros historiadores, ou interessados, sabemos que é impossível nós abarcarmos tudo isso, toda essa realidade, né, todas as circunstâncias que fazem parte dessa relação. Mas a minha pesquisa, como um pequeno ponto, ela está ali no período colonial e ela, tem a ver com o reformismo ilustrado, que é o famoso iluminismo, a gente conhece mais por esse termo, tá. Então, ela basicamente fala sobre a busca por uma planta medicinal aqui no Piauí. Viajantes vieram atrás, houve muito investimento por parte da coroa, só que não é só isso, eu não quero saber apenas sobre essa pesquisa, quais as suas, propriedades medicinais, não é só isso. Eu quero mostrar isso como parte de um projeto muito maior do reformismo ilustrado. Isso como parte, de investidas, de tentativas de inventariar a natureza, tentativas de conhecer a natureza e usá-la a favor da espécie humana, economicamente falando. Isso tinha uma influência na política, na ciência, né, que nós estamos falando de um momento de formação da ciência moderna, tá. Então, a quina
A busca pela quina do Piauí inserida nas diretrizes do reformismo ilustrado. Tem muita coisa, talvez eu fale mais sobre a pesquisa ao longo da minha fala, porque tem tanta coisa, eu já vou tentar começar aqui, porque eu quero ir além da minha pesquisa, eu quero trazer também algumas perspectivas filosóficas de comunidades indígenas, mas tudo que tem a ver com essa relação do ser humano com a natureza. Depois disso, eu quero associar ao nosso tema mesmo, que é o papel dos museus, tem a ver com o papel dos museus frente a essas mudanças climáticas que têm acontecido. Eu vou projetar aqui uma pequena apresentação que eu fiz, é bem pequena. Deixa eu ver se... Gente, ó, eu estou sem notebook, então vai ser no tablet. Talvez não fique tão bom, assim, tem algum delay. Eu acho que até eu deixo de aparecer na chamada, mas não tem problema não. Tá dando para vocês verem? Alguém me confirme, por favor. Tá sim, Dinora, ficou ótima a apresentação, viu? Apareceu, né? Pronto, obrigada. Eu acho que eu mesma não estou aparecendo, mas tá bom. Bom, gente, O Homem e a Natureza, uma perspectiva histórica, foi o meu título, muito amplo, eu tenho noção disso, porque eu não queria restringir a uma única relação ou a poucas relações, por exemplo, a forma como as comunidades indígenas se relacionam, como comunidades antigas se relacionaram. Eu queria trazer vários aspectos de vários momentos históricos, de várias sociedades. Eu não queria me restringir de nenhuma forma, por isso que ficou bem amplo. Tá? Então, nós temos diferentes sociedades, tivemos ao longo do tempo, num longo espaço de tempo, desde que os grupos humanos começaram a se aglutinar. E essas pessoas, esses indivíduos, eles compreenderam a natureza de formas diferentes, formas muito próprias. E eles a utilizaram, eles a transformaram, e nisso tudo, nessa utilização, nesse convívio, nessa interação, nós percebemos que houve práticas sustentáveis e não sustentáveis. De todo modo que o ser humano interage com a natureza, tanto a natureza é impactada pelo ser humano, como o ser humano é impactado pela natureza. A natureza, ela determina a forma como o homem consegue se desenvolver em sociedade ou não. A natureza é determinante também. Por isso que eu fiz questão de colocar no meu resumo que a natureza, eu quero mostrar que ela não é estática, não é uma relação estática, tá? Tem relações de respeito, de integração, e também há uma relação, às vezes, de exploração, que parte do ser humano, e aí nós temos os impactos culturais, econômicos, ambientais dessas interações. Então, essa forma como nós nos posicionamos frente à natureza, ela vai trazer, inevitavelmente, consequências para a história da humanidade e também para o futuro do planeta. E aí que a gente chega na questão das mudanças climáticas, não é? A natureza, isso é Fernando Brodel que fala, ela determina a vida humana, porque nós temos como exemplo as catástrofes naturais que acontecem, nós tivemos um triste exemplo em Picos, não é? Das enchentes, que afetaram principalmente as populações que viviam ali no bairro Ipueiras, né? Que essas construções feitas ali, elas acabaram sofrendo consequências da inundação. E aí também, voltando ao caso de Fernando Brodel, ele fala muito sobre a influência de montanhas, sociedades que se formam entre montanhas, elas estão mais protegidas de ataques exteriores.
de ataques externos. Sociedades que se formam próximas a regiões navegáveis, elas têm uma propensão a se desenvolver no comércio. Então é isso, gente. Não é só o ser humano que tem a capacidade de modificar a natureza. A natureza também modifica a forma como o ser humano se desenvolve ao longo do tempo, tá? Então, no apanhado histórico, como as pessoas às vezes gostam de fazer para compreender melhor as coisas, seguindo uma linha cronológica, nós temos o homem que passa de um modo de vida nômade, um estilo de vida de movimentação, vai ali, causa algum impacto, depois vai para outro lugar. E aí, depois disso, a gente percebe o assentamento dessas pessoas, que com a chamada, antigamente, nós chamávamos mais de revolução agrícola, essas pessoas começam a se sedentarizar, elas plantam, e aí desenvolvem técnicas. As tais das técnicas é que vão promover futuramente as maiores mudanças na natureza, porque conforme essas técnicas avançam, elas amplificam, potencializam a capacidade humana de transformar o meio ambiente. Então, a gente tinha ele como nômade ainda, fazendo uso da natureza simplesmente para extrair alimentos e manter-se, certo? Então, com essa fixação, a gente já tem um impacto maior, muitas vezes, porque começa a ter mais alteração daquele ecossistema, né? As espécies que estão sendo procuradas, elas vão ter uma baixa maior. Temos também essa questão de favorecermos a produção de uma determinada espécie com a agricultura, né? Porque quando eu pratico a agricultura, eu estou ali privilegiando uma espécie para se desenvolver em tal lugar. Então, essa questão das técnicas que se desenvolvem, a gente vai ver que vai chegar num ponto que o ápice disso é na Revolução Industrial, né? Que é o maior exemplo que nós temos do desenvolvimento das técnicas e do maior impacto dessas técnicas na natureza. Então, essas sociedades, com o tempo, elas vão se desenvolver e vão avançar nessas transformações, tá? Com um poder maior de construção e de mudança no espaço geográfico. Vai tudo ficando um pouco mais complexo dessa relação, tá? É isso, gente. Ao longo de sua existência, portanto, os seres humanos experimentaram diferentes formas de se relacionar com o mundo natural, tá? Temos experiências muito variadas, como é o caso da indígena, como é o caso das experiências dos povos antigos, e como é o caso da experiência que nós temos hoje, né? A natureza, gente, ela não é passiva, é o que eu gosto de trazer. Eu trouxe vários apontamentos sobre isso, mas é assim, o que mais me chama a atenção quando eu penso é a visão filosófica trazida por Ailton Krenak. Eu adoro essa perspectiva. Quando o professor Maírton me apresentou, que eu fiz um projeto de pesquisa com o Maírton, e aí ele disse, Dinora, você não lê só historiadores, não. Tem filósofos que também podem trazer reflexões muito interessantes para você sobre a sua pesquisa. E aí, eu tive contato com a obra de Ailton Krenak, que é um indígena, que ele é também político, escritor, e ele traz essa reflexão num livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o livro mais conhecido dele, tá? Ele fez, inclusive, a partir de uma fala, era uma palestra que ele foi convidado para fazer, e aí ele fez esse livro, e o livro estourou, porque, de fato, ele tinha muito a dizer, e disse, olha só, enquanto isso, a humanidade vai sendo deslocada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra,
Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados na Terra são aqueles que ficam meio pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia e na América Latina. Ele fala aqui um pouco, esse excerto aqui ele faz referência ao modo de vida indígena. Ele tem uma visão até pessimista sobre o futuro do planeta. Ele acha que a gente o que consegue fazer, como o título sugere, é adiar o fim do mundo. E a principal reflexão que esse excerto é uma chamada para essa reflexão é que os seres humanos eles têm duas principais formas de se ver com relação à natureza. Ou o ser humano se vê como parte da natureza, isso é o mais comum nas comunidades indígenas, se enxergar como uma parte indissociável da natureza. Ou o homem, ele se separa desse organismo natural. Ele se vê como um ser à parte, e por isso que muitas vezes esse ser tenta dominar a Terra, porque ele não se vê como parte daquilo, ele não entende, não compreende que a sua ação sobre o planeta vai repercutir na sua vida. É como se ele não tivesse uma associação, uma ligação com essa terra. E aí, gente, nós temos, a partir disso, a gente consegue compreender a forma como vários outros povos lidavam com a natureza. A gente consegue já ir colocando esses diferentes povos nessas visões. A gente consegue perceber que ou é um ou é o outro. A gente gosta de evitar dicotomias, mas essas são as duas principais formas, perspectivas, até porque não tem como fugir disso. Ou o ser humano se enxerga como parte, ou como um ser à parte do mundo natural. Então, algumas sociedades, elas veem a natureza como estando para o homem. A natureza está para o ser humano, ela existe para satisfazer as necessidades humanas. Isso é uma perspectiva muito comum, a gente percebe essa visão na Bíblia. Eu não quero trazer nenhum juízo de valor, eu quero só mostrar diferentes perspectivas, tá? Não estou dizendo que há um posicionamento certo, um posicionamento errado. Nós temos aí um excerto que ele aparece na obra de Keith Thomas, e diz o seguinte: pergunte a qualquer um, é o excerto que ele introduz o seu capítulo sobre o predomínio humano sobre a natureza, pessoas que se enquadraram nessa visão. Pergunte a qualquer um, na massa de gente obscura, qual o propósito da existência das coisas. A resposta geral é que todas as coisas foram criadas para o nosso auxílio e uso prático. Em resumo, todo o cenário magnífico das coisas é diária e confiantemente vista como destinado, em última instância, à conveniência peculiar do gênero humano. Dessa forma, o grosso da espécie humana, arrogantemente, se eleva acima das inumeráveis existências que o cercam. Eu gosto muito desse livro de Keith Thomas, porque ele vai falar sobre a Inglaterra, mas serve para nós fazermos alguns paralelos com o Brasil, sobre justamente o trato do ser humano com o mundo natural. Nós percebemos que houve uma mudança de atitude com relação às plantas, aos animais, desde que o ser humano é ser humano, né? Até hoje, ela se transformou, tá? Então, os nossos pensamentos com relação à natureza, aos animais, às plantas, ela sofreu alterações e que não vem de hoje. A gente pensa que esses impactos maiores que estão sendo objetos de discussão nesses diferentes eventos, nós pensamos que é uma ação recente, humana, mas não é, ela tem toda uma história para trás, tá? E aí ele aponta muitas curiosidades que nós podemos observar e procuramos entender. Por exemplo,
um animal. Em um lugar, no Brasil, por exemplo, os animais, uma vaca, a gente se alimenta dela, a gente trata de uma forma, ao passo que na Índia, já uma vaca é considerada um animal sagrado, né? Então, ele procura entender o fator cultural, influenciando o nosso trato com a natureza. As mudanças na sociedade, no pensamento, na cultura, o avanço na ciência, tudo isso influencia a forma como nós lidamos com o mundo natural, tá? Então, quando nós adquirimos mais conhecimento, quando o mercado muda, o comércio, o avanço da industrialização foi um fator determinante. E aí, outra coisa, gente, é muito complexo, porque pessoas que são da mesma época, elas vão agir de forma diferente entre si. Tanto que nós vemos, na nossa geração, pessoas veganas, pessoas vegetarianas, pessoas que são carnívoras, que unicamente se alimentam de carne, e assim, pessoas que se alimentam, mas tratam com respeito esse alimento, usam simplesmente para se alimentar, outras que conseguem maltratar os animais sem nem uma outra finalidade, né? Então essas atitudes, elas variam conforme a época e conforme as pessoas, os lugares. Aí, gente, partindo, que Thomas ele faz isso de uma forma genial, ele traz muitas justificativas que os seres humanos usam para cometer esse tipo de atitude, de ações. Aí, entre elas, estão fundamentos teológicos. Tem uma passagem bíblica em Gênesis que diz o seguinte: todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras, e eu os dou para você como alimento. Tá? Então, é uma passagem que, como eu falei, sem emitir um juízo de valor, mas aqui nós compreendemos que a natureza está para o ser humano, tá? Mesmo que ele faça isso de forma respeitosa, está para satisfazer as suas necessidades básicas e obrigatórias do corpo, de nutrição, tá? Mas é uma perspectiva, uma das possíveis perspectivas que nós temos. Aí, gente, nós temos outros exemplos de outras sociedades. Como essa não é, assim, minha área de pesquisa, isso aqui já está em história antiga, aí eu procurei referenciar. Mas eu fazia questão de trazer outras realidades que nós, às vezes, não temos tanta proximidade, tanto conhecimento a respeito. No caso dos deuses mesopotâmicos, aqui, a gente percebe já uma visão com relação à natureza já mais de subordinação, já é um outro viés possível. Nós vemos aqui esses principais deuses mesopotâmicos, o deus Anu, que é o principal, o deus do céu, pai dos deuses, Ishtar, a mais importante deusa ligada ao amor, à fertilidade, à guerra, e a estrela Vênus. Enlil, deus do ar, das tempestades, do destino. Enki, o deus da água, da sabedoria, da magia e da criação, civilizações. Shamash, deus do sol, da verdade, da justiça, com a função de proteger as leis. Marduk, o deus protetor da Babilônia, que se tornou o deus supremo por ter derrotado a deusa do caos, Tiamat. Nabu, deus da escrita e da sabedoria. Nimshag, tá? Eu não sei pronunciar, me perdoem. A Mãe Terra, uma divindade da fertilidade da criação. Por que eu trouxe isso? Eu queria que vocês reparassem a quantidade de elementos da natureza que estão sendo representados por esses deuses, tá? Como isso... Aí entra a questão da cultura, né? Da sociedade, influenciando essa perspectiva. Como
a realidade era uma dependência muito grande da chuva, desses elementos naturais, do sol, de enchentes, dos rios, do ar, de tudo isso. Então, os seus deuses, as suas crenças, essas narrativas, elas se construíam a partir dessa realidade, tá? E a gente vê um temor quando nós estudamos isso, não nessa lista simplesmente, mas quando nós estudamos as religiões mesopotâmicas, politeístas, nós vemos um certo temor, nós conseguimos perceber, tá? Então, o ser humano ele já aparece mais numa posição de subordinação com relação ao mundo natural. Aí nós temos os deuses egípcios, tá? Que seguem isso também. Nós temos aí vários animais tidos como deuses, como representantes do Deus na Terra. Nós temos vários deuses representando o sol, tempestades, que são fenômenos influentes no cotidiano, no dia a dia dos seres humanos. Osíris, o deus da vida após a morte; Ísis, deus da maternidade, mágica e fertilidade; Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra; Thoth, deus do conhecimento e sabedoria; Ra, deus do sol; Seth, deus das tempestades, do deserto e do caos; Amun, rei dos deuses e deus dos ventos; Tá, deus da criação, das artes, da fertilidade; Hathor, deusa do céu, do amor, da beleza e da música; Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina; Anubis, protetor dos mortos e embalsamento; e Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então, estão aí os valores, muitos valores caros à sociedade egípcia, também mundo natural. Deixa eu só ver bem aqui. E aí, gente, nós chegamos num terreno que me é um pouco mais familiar, que é a perspectiva do homem com relação ao mundo natural durante o iluminismo. É mais um dos pontos luminosos dessa relação que eu trago. Aí eu trouxe alguns termos que são muito comuns quando nós estudamos esse assunto no período colonial, no período do reformismo ilustrado, que são o colecionismo, o utilitarismo, o inventário do mundo natural, viajantes, outros. Nesse momento, há uma tentativa de dominação da natureza por parte do homem, uma tentativa de conhecer a natureza em sua totalidade, como se isso fosse possível. Então, o ser humano, de fato, ele tenta inventariar a natureza. É muito curioso isso. O que é um inventário? Quando a gente pensa no inventário, a gente pensa no registro dos bens de alguém, não é? Uma listagem de todos os bens, para se ter noção o que a gente tem como bem de propriedades. Então, houve um esforço nesse sentido. Houve um investimento absurdo de realmente descobrir, conhecer tudo o que a natureza possuía, tá? Então, houve um investimento em viajantes que circularam o mundo, viajantes vieram para a América do Sul, por exemplo, percorreram os Andes, vieram para o Nordeste, tá? Que então não era Nordeste como nós temos essa concepção hoje, mas percorreram a Serra da Ibiapaba, mapearam, registraram a fauna, componentes da fauna, da flora que estavam por lá, tatus, a caatinga, ela foi objeto de observação desses viajantes. E no caso do Piauí, vieram várias pessoas, mas numa principal viagem que realmente era direcionada, foi um esforço direcionado para Piauí e Maranhão, foi uma empreitada encabeçada por Vicente Jorge Dias Cabral e um vigário de Valença, que era o padre José Joaquim Pereira. Eles vieram para colher informações aqui do Piauí e registrar toda a potencialidade econômica. E aí a gente já vê
né, a questão do utilitarismo, que é a natureza explorada a partir de sua utilidade para o homem, utilidade econômica, qualquer que fosse. E aí eles procuraram a quina, que é a planta da minha pesquisa. A quina, ela é muito interessante, era muito cara a coroa de Portugal e a várias outras coroas, porque ela tem propriedades anti-inflamatórias, propriedades febrífugas, ou seja, elas afastam a febre, e antimaláricas. Embora a malária não fosse ainda descrita na época, mas ela afetava a população. E aquelas febres, que tinham como característica de serem febres intermitentes, elas simplesmente desapareciam com o uso dessa planta. Tá? Então houve um esforço enorme, e ainda hoje se tem. Por curiosidade, o princípio ativo dessa planta, que é aquele que faz o efeito curativo, é o mesmo princípio da cloroquina, e entrou em alta aí no momento da pandemia, entrou em discussão, né, mas que comprovadamente não tinha ação em vivo contra a doença, tá? Na verdade, era uma tentativa de queimar estoques do exército que estavam ali se perdendo, tá? Mas para a malária, ela é sim muito eficaz, muito eficiente. E aí, para uma coroa que estava ali, tentando colonizar regiões intertropicais, como as Américas, como o continente africano, era muito interessante um trunfo, né, de uma planta que curasse essas febres, porque essas febres, elas causavam perdas enormes de soldados, elas causavam perdas enormes. Pessoas importantes daquele momento, que tinham médicos ao lado, que tinha todo o suporte, morriam de malária. Até a esposa do vice-rei do Peru, ela estava perecendo com a malária. E aí um indígena apresentou essa planta a ela e ela ficou curada. Então, ela até ficou conhecida muitas vezes como o remédio dos reis, que ela fez ela teve essa ação para eles milagrosa, né? Então era um interesse, um esforço muito grande pela quina. E aí eu comecei, foi de baixo para cima, falando dos viajantes, desse inventário do mundo natural, do utilitarismo, e aí temos também essa ideia do colecionismo. As espécies naturais, elas eram objetos de curiosidade, e aí quando houve o contato, através do Atlântico, houve o contato dos europeus com outros continentes, as histórias circulavam, chegavam, nós lembramos daquelas narrativas. Gente, desculpa, tem um cachorro aqui da vizinha, é inevitável, não tem o que fazer. Então, quando houve esse contato, as narrativas corriam. Nós temos a lembrança daquelas narrativas idílicas, fantasiosas e extravagantes da natureza brasileira, por exemplo, chegando à Europa. Nós temos muitos relatos, as pessoas chegavam aqui e falavam de animais gigantes, animais extremamente coloridos, uma natureza muito prodigiosa. Aí esses relatos chegavam à Europa e atiçavam a curiosidade dos indivíduos europeus, daquela nobreza. E aí, o que começaram a fazer? Colecionar essas espécies, foram procurando montar acervos que permitissem que essas pessoas conhecessem, observassem de que esse pessoal estava falando. Então, surgiram museus, o museu surge desse colecionismo de curiosidades, desses gabinetes de curiosidades, mas não servia só para a curiosidade, também passou a servir como objeto de investigação. Muitos intelectuais do período, chamados filósofos naturais, eles se reuniam em museus, nesses ambientes acadêmicos,
e exploravam a natureza, investigavam. E aí foram muito importantes, à época, as técnicas de empalhar animais, em grande parte, em grande maioria, eram técnicas indígenas. E esses conhecimentos foram apropriados, e a gente não sabe, de fato, de onde surgiu, quem foram as pessoas envolvidas nesse processo. Mas alguns autores até conseguem resgatar indígenas que foram protagonistas, que foram a Portugal e que eles participaram da construção desse conhecimento científico, participaram ativamente, porque nós temos muitos relatos e muitos trabalhos que já falam de um assessoramento, como é que eu falo? De um agenciamento, tá? Como jangadeiros, como guias, como informantes. Na verdade, todo conhecimento, quem ofereceu a quina, quem primeiro trouxe e apresentou, foram os indígenas que já faziam uso desse remédio há muito tempo, né? Mas tem pesquisadores que conseguem ainda trazer personalidades indígenas que estão aí nesse ambiente das letras, e vão a Portugal e trabalham como catalogadores, de várias formas, tá? A professora Gabriela Bertô, por exemplo, ela tem um trabalho incrível sobre 2 indígenas, e ela os cita nominalmente, que eles participam desse ambiente. E aí, gente, como eu disse, é uma inventariação da natureza. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu já vi em algum lugar. Nós temos aqui, como exemplo disso, 2 trabalhos que são meio que enciclopédicos, é uma tentativa. Esse primeiro aqui, ambos são do Frei José Mariano Veloso, que foi uma figura importantíssima, um viajante desse período iluminista, uma figura que representou o iluminismo luso-brasileiro. Ele nasceu já no Brasil e ele produzia esse tipo de obra. Ó. A primeira é a obra dele, Flora Fluminensis, que era uma tentativa de mapear a flora inteira do Rio de Janeiro. Então, tem um enorme, eu não lembro quantos, mas tem uma quantidade enorme de vegetais que estão descritos aí. Em muitos desses trabalhos, eles procuravam, aí já a questão do utilitarismo, eles procuravam apontar o nome, as características físicas e as propriedades medicinais desses vegetais, tá? E às vezes de animais, de minerais, como é o caso do salitre. E nós temos aí também uma outra obra dele, que é a Quinografia Portuguesa, que ele fala sobre 22 espécies de quina. Imagina só. E aí, dentro dessas 22 espécies, tem uma quina, uma espécie que é dita piauiense. E é a que provoca a vinda desses 2 indivíduos viajantes para cá. A vinda desses viajantes para cá repercute na produção desse ensaio econômico, tá? Ensaio econômico da quina do Piauí. E esse trabalho é produzido como uma espécie de relatório, a coroa do que eles encontraram quando chegaram, porque o intuito era ver se a quina que havia aqui ela era verdadeira, se era aquela que estava provocando aquelas a cura, era ela que estava curando aquelas febres intermitentes que aconteciam, tá? E nesse processo há uma produção de registros visuais muito importante, muito interessante. Olha só, essa foto aí dessa flor é uma espécie de quina, é uma das espécies de quina. E esse tipo de representação ela circulava na intenção de favorecer o reconhecimento dessa planta em várias partes do mundo por outros indivíduos. Ela podia chegar à África, a própria coroa se encarregava de mandar exemplares dessas representações para outros viajantes, porque nós sabemos que
Portugal, por exemplo, tinha vários domínios, vários territórios, então eles faziam circular esses saberes, essas representações para que buscassem essas plantas em outras regiões. E aí, quando encontradas, aí havia uma tentativa de aclimatação para ver se ela vingava em outros lugares. E olha só que curioso, a noção que já se tinha a essa época. O Piauí, ele foi objeto de interesse justamente por pertencer ao mesmo paralelo do Peru. O Peru é a região nativa da planta, dessa quina. E aí já se tinha a percepção de que paralelos semelhantes, eles tinham uma vegetação semelhante, já tinha uma fauna semelhante. Então, o Piauí era buscado por isso, porque o seu clima favorecia o desenvolvimento de uma vegetação nativa que podia conter a quina. E aí se observa também a África, num paralelo semelhante, o continente africano também podia servir para a aclimatação dessas plantas, enfim. Mas com essa discussão, eu também me lembro de um conceito de imperialismo ecológico, que é usado por Alfred Crosby, também é caro a minha pesquisa, que diz muito sobre a interação, a relação humana como natural. É uma nova forma de nós percebermos o colonialismo, tá? Porque nós somos muito acostumados a vê-lo através do comércio, da política, né? Mas através do domínio da natureza, a gente é uma perspectiva menos explorada, na verdade. Então, ele vai falar sobre a questão de biota portátil, que é essa questão de levar componentes naturais de um lugar para outro, e isso acaba influenciando, impactando os ecossistemas daquele outro lugar. Essa questão das doenças que eram levadas também está inserido nessa discussão, tá? Ele fala sobre desequilíbrio ecológico e, enfim, sobre história ambiental como um todo. Ele e vários outros trazem perspectivas muito importantes. Eu recomendo a leitura, e Kapil Raj também fala sobre imperialismo, capitalismo e meio ambiente. Teve uma aguinha. E aí, gente, o que tem a ver essa foto? Essa foto é a foto de um museu que a gente tem aqui no Piauí e que é muito interessante, porque ele está inserido ainda nessa lógica do reformismo ilustrado. É bem, bem curioso. Esse museu ele fica em Amarante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Amarante, eu fui lá. E aí, foi um prédio que ficou parado por muito tempo, fechado. Era de um farmacêutico, era uma botica. Isso era uma botica, que era um lugar em que se manipulava remédios, se vendia, e esses remédios eles vinham da natureza. Eram raízes, eram folhas eram infusões, tá? E simplesmente, gente, se tem uma coisa parecida com Viagem no Tempo, é isso. Esse prédio ele foi fechado do jeito que ele existia, do jeito que ele funcionava, ele simplesmente fechou as portas. Passaram-se vários anos e aí resolveram abrir e agora é um museu. Olhem só o interior desse prédio. Eu tive a oportunidade de visitá-lo. E aí, gente, é um espaço muito interessante para se falar sobre natureza, porque tá aí. Isso é o resumo desses esforços do iluminismo de conhecer a natureza. Tá aí o resultado, o empenho era realmente para trazer esse tipo de retorno, remédios. Eu encontrei até a quina num desses potes aí, ó. Tudo isso está preenchido com espécies naturais, com espécies vegetais, animais, às vezes crença de que raspas de chifre serviam para alguma coisa, uma doença.
tem aquelas mesinhas, tudo isso feito com parte da natureza, com espécies naturais. Bem interessante, né, gente? E aí a gente tem a forma de lidar com a natureza que é característica dos povos indígenas, que é aquela segunda forma de relação, que é do homem que se vê como parte da natureza. Então, assim como Ailton Krenak, a gente tem aí Davi Kopenawa como um líder indígena, ele é um xamã, e que ele participa ativamente de vários eventos que defendem os povos indígenas e que tratam sobre a sua forma de se relacionar com a natureza. Tá? Os brancos se dizem inteligentes, não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções, e nossas palavras são antigas e muitas. Eles vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens, são os papéis, para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos, por isso, perdão, não temos de desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. Davi Copenau, ele traz esse livro, A Queda do Céu, muito do que a gente precisa entender sobre esses povos indígenas, tá? Os povos indígenas e o meio ambiente, deixa eu ver bem aqui, só falei. Ainda. Os povos indígenas e o meio ambiente, eles têm diversas concepções de natureza. Nós também não podemos acreditar numa existência indígena que não exerce impacto sobre a natureza, tá? Porque é claro que eles agem, nós indígenas, nós também temos o sangue indígena, nós impactamos a natureza na nossa interação, tá? E há muitas concepções, é algo bastante heterogêneo. Então, deixemos de considerar os povos indígenas como isolados, como povos que não tocam na natureza, que vivem numa profunda harmonia com os seus ambientes, porque a gente tem que desmistificar a imagem do indígena como um ser naturalmente ecologista, que já nasce ecologista, tá? Por quê? Na verdade, a gente não deve impor nossas impressões, porque é mais uma forma, uma tentativa de falar pelos povos indígenas, e isso nós já sabemos que é inadequado, é uma forma de imposição das nossas impressões sobre a realidade indígena, tá? Porque os povos indígenas têm o seu protagonismo, cada um deles, e eles agem de diferentes formas, é tudo muito heterogêneo. Então, nós temos que evitar essa nossa tendência de aprisionar os modos de vida complexos, elaborados do ser humano, no caso aqui dos povos indígenas, nessa imagem idealizada que nós temos dessa relação homem-natureza, porque essa nossa visão é etnocêntrica, tá? Nós não devemos tentar falar pelos povos indígenas. Não são defensores inatos da natureza. E aí, o que acontece quando nós associamos dessa forma? Nós acabamos, o ser humano moderno, ele acaba opondo os povos indígenas ao progresso. É como se a natureza, como se ela fosse intocada e aquilo impedisse a evolução das pessoas. É por isso que há tantos embates, tantos problemas, por essa falha de interpretação que nós temos, tá? Na verdade, o que há entre os povos indígenas é uma concepção própria do mundo, tá? E que não significa que nós não vamos interagir, que nós não vamos aproveitar da natureza e dar de nós para a natureza, tá? Então, essas concepções, elas variam bastante e cada povo vai ter a sua forma peculiar de conceber o meio ambiente, de compreender as relações que ela estabelece com ele. Na verdade, uma perspectiva que é comum a todos os indígenas é que trata-se de uma rede que é ampla de inter-relações, ser humano, natureza,
Então, há vários agentes envolvidos, o ser humano ele não tem nenhuma distinção do que é a natureza, o ser humano é a natureza também, tá? Então, há uma interação entre todos esses agentes, sejam eles humanos, não humanos, pode ser um ser humano, uma montanha, uma pedra, tá? Então, os homens, significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza e que ela jamais é intocada. Nós sempre estamos numa constante troca com a natureza. Isso é muito comum entre as comunidades indígenas. No caso dos Yanomamis, Davi Copenau é um Yanomami, eles têm até um termo, que é Uriri. Eu não sei se eu sei falar direito, tá? Mas aí eles se referem à terra, à floresta, como uma entidade viva, que ela é dotada de um sopro vital, então não são só seres humanos, animais que têm vida, tá? Então a terra, a floresta, ela tem uma espécie de sopro vital, que é um princípio de fertilidade, segundo a crença indígena, tá? Então, Uriri é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés, Yanomami, também seus guardiões. E aí a vida do homem é profundamente influenciada por essa relação com esses espíritos, a forma como eles se relacionam. Tem até um trecho de um desses livros que fala que quando o homem sai, eu esqueci o nome da montanha, se essa montanha estiver nublada, você sentir um clima pesado partindo dessa montanha, pode se preparar porque o seu dia vai ser pesado. Já se essa montanha ela tiver com nuvens claras e você sentir uma energia mais favorável, então podem organizar que vai ser um dia festivo, vai ser um dia animado. Então, mesmo que esses indivíduos não sejam naturalmente ecologistas inatos, mas é um modo que nós devemos conhecer bem e que tem muito a ensinar. É inegável que as formas indígenas de vida são mais sustentáveis. Isso quem está falando não sou eu, mas são pesquisas, institutos que deixam muito claro que as terras indígenas elas são oásis de florestas. Rafael Chamboleron, ele tem até um livro que ele fala de impactos de algumas práticas indígenas, às vezes de desmatamento em sociedades anteriores. Mas isso representa um número menor, e que não tem a ver com a filosofia dos povos indígenas como um todo, tá? Nós também temos, é claro, exemplos contemporâneos dos grupos Suruí, Cinta Larga, Caiapó, que estão aí fazendo acordos com formas predatórias de exploração dos recursos naturais na Amazônia, principalmente com a mineração, com madeireiras, tá? Mas porque esses indivíduos são ativos, são indivíduos protagonistas também, né? Que têm as suas próprias decisões e que agem no mundo à sua volta. E é claro que às vezes essas decisões elas acontecem por conta de pressões e às vezes como sócios menores desses negócios. E aí, gente, eu trago uma provocação que eu acho que é a principal de tudo. Qual o papel do museu frente às mudanças climáticas? O museu ele é um espaço com uma grande capacidade de falar sobre o mundo natural. Eu perdi bem aqui as anotações. O museu, gente, tinha trazido. O museu, gente, como todo espaço educativo, ele tem uma responsabilidade, tem um papel importante social, né, de dar exemplo, primeiro, quando nós falamos sobre mudança climática, meio ambiente,
nós devemos procurar formas sustentáveis, inclusive de se manter. A existência do museu, a gente tem que pensar formas inteligentes de existir, e que mais que nós, enquanto museus, como sociedade, devemos fazer? Nós devemos provocar as pessoas a refletir sobre, essas transformações que estão acontecendo e que repercutem no clima, né. A própria conservação do patrimônio por si só já é uma forma de resistir a essas transformações, e de viabilizar uma educação nesse sentido. Porque o mundo vai passando e os nossos registros, a nossa cultura, que é preservada no museu, ela serve para discussões. Nós sabemos que, a visita, ela tem que ser provocativa, tem que trazer reflexões. Então, nós temos essa possibilidade a partir do museu, tá. É claro que também, além disso, a produção, a difusão do conhecimento que acontece através do museu, como eventos como esse, que a gente consegue conversar um pouco, trazer alguma contribuição, quem está falando, quem vai, responder. E aí a gente tem essa capacidade de sensibilizar as pessoas e assim, ver se transforma alguma coisa para melhor, né. A gente tem também a representação de comunidades afetadas, tá. Eu até tinha trazido aqui, gente, ó, porque assim, a gente tem em Piauí o Museu da Natureza. Deixa eu só passar bem aqui para ver se eu consigo achar. No Piauí a gente tem o Museu da Natureza, mas não é necessário que seja um museu inteiramente dedicado à natureza, para poder estabelecer uma discussão sobre o assunto. Nós temos, o exemplo excelente do Museu Oswildo Albano, que tem, eh eita, eu esqueci de botar as minhas referências. Que tem, fotos, tem, inclusive um acervo paleontológico e muitas imagens que trazem as transformações. As fotos que nós temos no Museu Isidro Albano, elas, a partir delas nós conseguimos perceber as alterações. E gente, nós conseguimos viajar a partir de um único objeto, de uma única imagem, é possível fazer várias provocações, né. Essas são algumas das minhas referências. Aí, eu tinha trazido até um videozinho para provocar uma curiosidade em vocês, porque no Piauí nós temos o Museu da Natureza, que é uma possibilidade de refletir sobre isso. Oxente, eu saí da sala não, né. É uma possibilidade, é um lugar que nós podemos falar sobre esses assuntos, mas não o único. Como eu disse, qualquer museu é capaz de trazer uma reflexão sobre meio ambiente, sobre exploração e sobre mudanças climáticas, tá. Mas eu queria despertar a curiosidade de vocês, para vocês verem como nós no Piauí, nós temos um museu totalmente dedicado à natureza. Muita gente, eu acredito, até já teve a oportunidade de visitar, que tem o professor Raimundo, ele gosta muito de levar os alunos no Museu da Natureza. Mas quem ainda não foi, eu queria que, ficasse curioso e tomasse conhecimento do desse potencial. Eita, gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu ainda estou com o meu áudio. Desse potencial que nós temos. Durante o tempo do vídeo que eu trouxe, nós vamos ficar um pouquinho sem o meu áudio, porque no meu dispositivo eu tenho que escolher se aparece a tela, se aparece a minha imagem ou se aparece o áudio do vídeo ou o meu, tá. Então eu vou passar o áudio do vídeo, e só me confirmem que tá dando certo, tá.
Dinora, esse vídeo tem áudio porque a gente não consegue ouvir, só consegue ver. Ah, pois. Você tá me ouvindo agora? Sim, a gente está te ouvindo. Eu vou tentar mais uma vezinha. É porque senão aí eu mando o link aqui e a gente assiste mesmo individualmente. O áudio no YouTube está no máximo? Tá no máximo, é um problema mesmo da transmissão. Então eu vou colocar o link aqui, aí a gente assiste mesmo individualmente. É só para vocês se aproximarem, quem não teve a oportunidade ainda, do Museu da Natureza, para ver o que é que a gente tem por lá. E para quem vai ser professor, principalmente, já maquinar algumas reflexões a partir de uma visita por lá, gente. É muito interessante, ó. Vou mandar aqui o link para vocês. Gente, caso alguém não tenha visto, eu coloquei no chat, viu, o link. Podem entrar por aí, assistir ao vídeo, a gente volta já. Mudanças climáticas. Na região sudeste. Vocês estão conseguindo ouvir agora? A história do planeta Terra contada desde a teoria do Big Bang até as mais recentes mudanças climáticas. Na região sudeste do Piauí, um museu com peças pré-históricas e muita tecnologia tem como missão contar o passo a passo desta evolução. Hoje vamos conhecer o Museu da Natureza. O Museu da Natureza fica no município de Coronel José Dias, dentro do perímetro urbano do Parque Nacional da Serra da Capivara. Compreende uma área de cerca de 4.000 metros quadrados. Nele, existem 12 salas que mostram a evolução da natureza a partir de vários fenômenos, tendo como principal protagonista o clima. O local demorou 1 ano e meio para ser construído e foi inaugurado em dezembro de 2018. Sua criação foi uma ideia da arqueóloga Niede Guidon. Como o Museu do Homem Americano já estava ficando pequeno para tantos achados, em 2003 foi confeccionado seu primeiro projeto. Pela imagem aérea, é possível admirar a arquitetura do prédio, todo planejado em formato espiral, lembrando um caracol. A idealizadora foi a arquiteta Elizabeth Bucco. Ela nos conta de onde veio a inspiração.
A ideia da espiral é porque espiral para mim significa evolução. Então toda a ideia, né, do Museu da Natureza, né, do início de aonde a gente chegou, quer dizer, não sei se é uma evolução ou involução, às vezes a gente fica na dúvida, mas a ideia da espiral era por isso. Logo nas primeiras salas, o visitante acompanha informações sobre o surgimento do sistema solar, origem da vida no planeta, o movimento das placas tectônicas, os movimentos de avanço e de recuo do mar e o surgimento da vida fora da água. O Museu do Homem Americano estava ficando muito pequeno para a quantidade de descobertas que tinha. E um dia estavam uns turistas conversando com a gente e contamos a história do sonho do Museu da Natureza. E uma dessas pessoas disse: eu sou diretora de cultura do BNDES, estou a ponto de me aposentar e é o último projeto que vou apresentar. E foi o que fez, até que o dinheiro saiu e a gente conseguiu construí-lo e em 1 ano e meio ele estava aqui. A tecnologia está presente em todos os cantos, desde a iluminação e efeitos sonoros até a interação, podendo ser feita mexendo diferentes tipos de ímãs em grandes mesas e também em uma simulação de voo de asa delta por todo o parque, com a utilização de óculos 3D. É um ponto que é o mais os turistas amam, né? Que é o voo panorama da Serra da Capivara. Aí mostra a natureza e a importância de preservar o Museu da Natureza também é a natureza. Aí como mostrar, né? Aqui você está vendo aqui um óculos 3D. Chama a pessoa, deita a pessoa, né? Que é o simulador. A pessoa pega 2 mãos e 2 pés aqui embaixo. Quando deitar, a gente coloca o óculos na pessoa. Aí você está voando tipo real. Uma das salas mais conhecidas tem o nome de Serra Gelada e representa a fauna e a flora na era glacial. Em outra, também estão expostos restos encontrados de dinossauros e de animais da megafauna. Enquanto algumas salas mostram os fenômenos naturais e climáticos no planeta como um todo, outras apresentam detalhes sobre a região do parque, que fica em plena Caatinga. Edson Oliveira é estudante de arqueologia. Nascido em Oeiras, sempre foi um apaixonado pelas descobertas da Serra da Capivara. Ele fala da importância do Museu da Natureza e como ele contribui para divulgar os trabalhos arqueológicos da região. O Museu da Natureza, ele traz uma outra proposta, diferente dos outros museus do Brasil e também de outros museus que estão inseridos aqui na região. Ele traz essa proposta de contar como que as coisas que a gente vê hoje, né, se formaram. E isso é muito legal, porque o museu ele traz a proposta de contar a história da vida na Terra a partir das grandes transformações climáticas, né? E como que a gente chegou, porque a gente, o ser humano, é só uma pontinha dentro de todo esse processo, né? A gente surgiu aí mais ou menos no Quaternário, que é a idade do ser humano, né? Que é onde a gente surge. E aí o Museu da Natureza, ele conta também, né, para além da história do ser humano, ele vai trazer todo esse aspecto da vida natural, né, de como as coisas se formaram. Então eu acho que essa é a importância e o diferencial desse museu, que é super interativo e eu nunca vi nada assim parecido no Brasil. Em sua última sala, o museu faz um convite para a reflexão sobre a participação do ser humano na manutenção da vida no planeta. Também existe a possibilidade de observar do alto do prédio toda a paisagem geológica do Parque Nacional Serra da Capivara. Atualmente, o museu se mantém apenas com os valores dos ingressos vendidos e a expectativa é de que possa abrigar também os novos achados arqueológicos. O museu pretende mostrar como as coisas foram sendo feitas pela natureza e toda a nossa responsabilidade de mantê-la.
Muito obrigada, Nádia, por produzir o vídeo. Então, gente, o trecho sobre o nosso Museu da Natureza, nosso colega também, é para nós vermos como nós somos pequenos diante da natureza e para nós deixarmos de lado a nossa arrogância, né? De achar que somos capazes de dominar algo tão maior, né? Bem, é isso, gente. O que eu tinha para trazer para vocês, eu peço desculpas se eu não fui tão clara, porque era tanta coisa, tantas informações diferentes, que eu não sei se eu consegui trazer uma sequência lógica como eu queria, tá? Como eu procurava, tá? Essa questão que ela fala sobre a evolução e a involução, a gente tem que refletir sobre isso, né? A moça que falou no vídeo, ela fala que o museu ele traz um pouco sobre a nossa evolução, ela disse ou involução, ou involução. Eu não sei direito o que é, né? Então, vamos trazer isso para nossa cabeça e refletir também, para que rumo nós queremos ir, de que forma nós vamos construir o nosso futuro. E eu fiquei feliz que Nádia já disse que já vai ter uma exposição, né, no museu, então é uma forma de nós também atuarmos, nós também transformarmos através do museu. É isso, gente, que eu tinha para falar. Eu tenho uns comentários aqui, você quer falar primeiro, Nádia? Eu ouvi o comentário de Beth aqui. Então, Dinora, a gente só tem mesmo a agradecer pela sua palestra, foi brilhante, assim, para pensar a historicidade dessa relação do homem com a natureza, né? Porque, como você bem falou, a gente pensa que o aquecimento global, né, e todas essas mudanças climáticas que a gente tem nos atingindo diariamente, né, surgiu assim do agora, né? E aí é preciso pensar a historicidade desses processos climáticos. E quando você discutia, né, realizava a discussão, eu pensava aqui comigo que isso muda, essa relação do homem com a natureza, ela muda, e a gente começa a ter uma relação muito mais de expropriação, né, de retirar da natureza os recursos sem dar tempo para que ela se recupere, quando inicia o processo de industrialização. Então, quando a gente tem a formação de uma sociedade liberal capitalista, né? O sistema econômico capitalista, fincado aí na ideologia liberal, ele traz para nós, né, essa retirada dos recursos da natureza, né, de maneira primária, para fazer um processo ali de transformação dessa matéria-prima em um produto, né? E aí a gente inicia aí a emissão de gás carbônico, né, na atmosfera. Então, assim, o buraco na camada de ozônio, ele não é de hoje, né, se a gente pensar. E o capitalismo, ele está muito relacionado a essa questão de você retirar e não dar tempo para a natureza se recuperar e nem condições, né, para que ela se recupere, porque, assim, uma coisa é você retirar da natureza e você dar condições para ela se recuperar, outra coisa é você retirar da natureza, né, e não dar condições para ela, né, esperar apenas ali que ela lhe favoreça, né. E é muito disso. Isso me deu várias ideias para pensar a exposição, né? Porque um dos objetivos do evento é exatamente propiciar a discussão sobre o tema proposto, né, pelo IBRAM, e a partir daí nós conduzirmos, né, a feitura de uma exposição que vai ser inaugurada no início de novembro. Mas aí deu muito para se pensar em algumas sessões, né, como, por exemplo, a relação do ser humano com a natureza ao longo do tempo, né, a gente precisa trazer essa historicidade para dentro do museu, né, formas também de preservar essa natureza, porque hoje à tarde a gente discutia um pouco mais no mini curso, né, como fazer isso. Além do que, os sujeitos históricos aí que estão na luta pela preservação, principalmente dos povos indígenas, mas acho que você trouxe uma figura muito interessante, que foi o Ailton Krenak, né, que amanhã a gente vai discutir um pouco mais sobre a figura do Ailton Krenak com o professor Rômulo, né,
e os modos de vida, porque cada sociedade tem seu modo de vida e se relaciona de maneira diferente, porque quando você discutia, eu ficava pensando, nossa, a relação da agricultura familiar com a natureza é diferente do pessoal do agronegócio, né, que vem dominando o Piauí, na região sul do Piauí, né, ali Bom Jesus, né, o pessoal do sul está vindo para colonizar o Piauí em torno do agronegócio, né, e os povos indígenas têm outra relação com essa natureza, né? O homem urbano, né, o ser humano ali da cidade, tem uma relação diferente do homem do campo também, né? Então, são sujeitos distintos, né? Em um mesmo tempo histórico, que é o tempo presente, e tem uma relação com a natureza que afeta mais ou menos, né, as mudanças climáticas, né? E aí, hoje, à tarde, eu refletia muito sobre essa questão do consumismo, né, que é uma lógica do capitalismo neoliberal que nós temos no tempo presente. A gente consome muito, o homem, né, o ser humano, eu falo homem, né, mas não é no sentido muito machista, no sentido de ser humano, né, mas o ser humano hoje, ele tem uma prática consumista que esquece, muitas vezes, que tudo isso que está aqui, ele precisa ser descartado, né? Então, como é esse descarte? Primeiramente, tudo isso vem de uma matéria-prima que vem primeiramente da natureza. Mesmo aquilo que é criado em um laboratório, né, tem sua origem na natureza. Né? E a gente, às vezes, não pensa, né, não vê o produto final, né, um computador, um tablet, um celular, e não enxerga, né, a construção desse objeto, e aí todos os anos troca de celular. Será que isso é realmente necessário? Né? Ou todo ano troca de computador, né? Um modelo novo de tablet. Por quê? Porque há uma lógica capitalista em que cria-se demandas que inexistem, né? É um iPad mini, um iPad Pro, enfim, e todos são um iPad, né? É um iPhone Pro, é um iPhone, enfim, de diversas marcas e modelos aí que tem a mesma função, né? Que a função primordial é fazer uma ligação, né? Trocar mensagens, né? Fazer uma videoconferência, enfim, mas todos exercem a mesma função, só muda o modelo. Então, assim, eu estou falando dessa necessidade que o capitalismo cria da gente estar sempre consumindo, né? Ele vai criando demandas e coloca, né, projeta dentro da nossa mente essa necessidade por meio aí das estratégias de marketing, né? Então, assim, isso está muito relacionado com a relação que nós temos com a natureza, porque, assim, se nós não pensarmos nisso agora, possivelmente não vai haver um futuro. E eu estou falando aqui do ser humano que está na cidade, né? Que está vivenciando a cidade, mas ao mesmo tempo a gente pensa também aquele senhorzinho ali que está na roça e que realiza a queimada da roça, né? A prática da coivara, que é uma prática indígena, para fazer com que essa terra ela consiga ali se tornar fértil, mas é uma fertilidade que, né, que é temporária, né? Aquele solo, cada vez que você faz a prática da coivara, ele vai ficando, ele serve para aquela temporada, né, mas na temporada seguinte ele já perde nutrientes, né, mas que outras práticas trariam ali para aquele senhorzinho e para aquele solo uma terra fértil sem precisar fazer, por exemplo, a prática da coivara, né, mas ao mesmo tempo o impacto que ele tem no meio ambiente é menor do que o homem, o ser humano que está ali na cidade, né, e o impacto que a agricultura familiar tem no meio ambiente é muito menor do que o agronegócio, né, que já é a produção em massa de alimentos, né, para venda, para consumo, e é um consumo que não é necessariamente um consumo interno, é um consumo externo, né, porque, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de laranja, e não é uma laranja que fica no Brasil, é uma laranja que vai para fora, para os Estados Unidos, né, Japão, China, por exemplo, eles têm um hábito de consumir muitos produtos industrializados, porque as regiões de plantação, elas são muito pequenas,
né? Então, as frutas, elas são importadas de fora, e o Brasil é um grande produtor de frutas nesse sentido, né? Então, sua palestra deu muitas questões para a gente pensar, né, que eu acredito que, enquanto historiadora, você já faz isso, né, na sua dissertação, né, dialoga esse passado, mas também pensando muito essas questões do tempo presente, né, porque o historiador, ele é fruto do seu tempo, né, seu escrito também, mas que eminentemente nós escrevemos sobre um tempo histórico, né, mas que está intimamente relacionado com aquilo que a gente vive no agora, né. E a Beth colocou um comentário, né, vocês estão vendo aí, Maria dos Remédios, vulgo Beth, né, mais conhecida popularmente, né, e ela disse que a palestra de Dinorá está sendo maravilhosa, e realmente foi, né, uma oportunidade única para refletirmos sobre a nossa responsabilidade com o futuro do planeta, né, somos todos um. Lembrei-nos do livro Saber Cuidar, do Leonardo Boff, né, em uma das passagens da obra, o autor fala da hipótese Gaia, nome dado à Terra para representá-la como um grande e complexo organismo vivo, né, o movimento das ondas nos oceanos seriam, por exemplo, a sua respiração, né? Então, realmente, a nossa relação com a Terra, né, ela precisa ser modificada. E Maria dos Remédios, né, o Beth continua, que lutemos por uma verdadeira evolução interior, né, que o ser prevaleça sobre o ter. A gente abre espaço também para que outras pessoas quiserem abrir o microfone para comentar, né? Fiquem à vontade, ou até mesmo você, Dinora, se quiser comentar o que eu acabei de falar, né? O que Beth comentou ali no chat. Eu acho que nós temos muito a aprender uns com os outros, tanto encontros como esse, mas também com outras sociedades, pessoas mais distantes de nós. Temos muito a aprender e um pouco a ensinar, né? De fato, a Revolução Industrial foi assim, gente, um divisor de águas nessa questão da produção de lixo, da produção de gases que prejudicavam a atmosfera, e impulsionou muito essa relação abusiva com a natureza, essa relação prejudicial, como Nádia muito bem pontuou. Eu fiquei muito feliz quando ela disse que eu dei algumas ideias, provoquei um pouco para eles pensarem como era que seria construída essa exposição no museu. Que bom, porque de fato era o que eu achava que eu seria capaz, era de realmente trazer alguma provocaçãozinha, porque o objetivo é esse, né? Então, que bom que fez vocês refletirem sobre isso e que vai servir. Realmente, retirar da natureza sem que ela tenha o tempo de se recompor. A extração da planta que eu falei, da quina, já estava acontecendo esse problema naquele tempo, né? Eles estavam desmatando, não havia um reflorestamento, uma preocupação de repor essa planta no ambiente natural dela, não havia tempo para isso, né? E aí acabou tendo esse problema. É só um exemplo da falta de sustentabilidade. E sustentabilidade é justamente isso, é você permitir que o planeta se retorne ao seu estado, né? Dar um tempo, ter uma paciência para que ele consiga se manter. Ideias para a exposição, povos indígenas, sim, gente, assim, eu acho, é claro que a gente não tem como trazer um assunto como esse e não falar da relação dos povos indígenas, que é uma relação com a natureza tão interessante, que tem tanto a nos ensinar, mas ao mesmo tempo eu já peço desculpas por qualquer fala inadequada, porque eu não sou uma especialista no assunto, eu estou disposta sempre a aprender, mas eu sei que nós acabamos sempre imprimindo alguma impressão que é inadequada, que já se foi e a gente ainda acaba reproduzindo, mas eu tento melhorar a cada dia e eu estou disposta
a corrigir essas questões. Beth, eu agradeço, já anotei aqui. De fato, esse livro tem tudo a ver com o que eu queria trazer. Ele conversa bastante sobre a obra de Krenak, de Schopenhauer. Eu vou, com certeza, ir atrás, até porque eu estou numa fase de retomar o hábito da leitura, eu estou lendo muitos livros ultimamente, eu fico feliz por isso. Eu vou procurar, sim. Essas estratégias de marketing que Nádia falou, a gente às vezes cai demais, e principalmente agora, nessa fase de redes sociais, né, nós estamos muito expostos a isso e nem percebemos. Isso nos prejudica muito em vários âmbitos de nossa vida. Beth pediu a palavra, eu concluí aqui. Vou passar ela para Beth, Maria dos Remédios, que para todo mundo agora é Beth. É Beth, de Norá e todos os presentes. Eu quero falar da minha felicidade, né, de estar aqui, de estar revendo você, que tanto contribuiu e ainda contribui com o Museu Asilo Albano. Você deixou muitas marcas boas lá no museu, a gente sente falta de você, enfim. E quero mais uma vez parabenizar você pela brilhante palestra. Você nos concedeu conhecimentos diversos, né? Com certeza vamos levar para as nossas vidas. E eu quero aproveitar também, Dinorá, e te dizer que você é bem-vinda lá, assim, para nos orientar na nossa exposição também, assim como Nádia, os monitores. Você é bem-vinda se quiser dar suas sugestões lá na nossa exposição, tá bom? Ai, ótimo, obrigada, Beth. Beth sempre muito gentil. Beth, o Moa também deixou muito dele em mim. Toda a minha visão de mundo foi influenciada por esse período que eu passei no museu. Foram realmente experiências muito boas, eu aprendi tanto com vocês, e eu tenho até vontade eu tenho projetos aqui para minha cidade, e nesses projetos eu tenho a intenção de dialogar sempre com vocês e de retomar o nosso vínculo para a gente manter aí esse trabalho a favor da educação, da sociedade. Com certeza eu vou procurar vocês no próximo ano, porque eu tenho uns projetos aí, eu quero manter esse vínculo. Viu, gente? Eu vou dar pitaco, viu? Na exposição de vocês, eu vou pensar. Eu gosto muito quando aparece uma oportunidade assim, porque eu gosto de maquinar as coisas. Eu vou trazer umas sugestões. Eu fico pensando, minha cabeça vai longe, pensando nessas coisas. Pois é, quando a gente organizava, né, selecionava, né, decidia quem seriam os palestrantes, eu sempre falava assim para a Beth, eu sempre gosto de chamar o pessoal que está iniciando a carreira, né, os meninos que estão no mestrado, que estão no doutorado, né, porque, assim, muitas vezes a gente tem muito a dizer, né, e muitas vezes falta espaço mesmo, né, muitos espaços como esse são destinados a professores que já têm uma formação aí de carreira, né, já tem seus vínculos de estabilidade. E aí, para que a gente também consiga chegar a esse patamar, né, a gente precisa dessa oportunidade, né, para aprimorar as nossas técnicas aí de discussão, né, e é como eu disse, os meninos que estão no mestrado, no doutorado, eles têm muito a dizer, né, são pessoas que estão ali constantemente lendo, estudando, pesquisando. Então, assim, Dinorá, a gente só tem mesmo a agradecer sua palestra, né, ela nos ajudou muito a pensar as exposições, né, contamos aí com a sua presença, vamos organizar aqui alguns insights da exposição, né, teremos uma reunião na próxima semana, e aí depois a gente te passa, né, para você ir aí matutando com a gente. E, assim, temos mesmo muito a agradecer. Foi uma fala, assim, muito enriquecedora, né? Eu, como apaixonada pela história, acredito que os meninos também pensar esse homem, essa natureza, esse ser humano, né?
ao longo do tempo, né, e como isso nos afeta no hoje, foi, assim, brilhante, tá? Muito obrigada pela sua participação, agradecemos também os meninos que ficaram conosco até agora. A gente encerra a nossa transmissão aqui e lembrando que amanhã nós ainda temos programação, né, de 2 às 5 nós vamos ter as apresentações de trabalho, né, e à noite a gente vai ter a palestra de encerramento do professor Romulo Rossi, né, onde a gente vai falar um pouco sobre entre esses passados, né, e o futuro, né, que é o papel do museu diante das mudanças climáticas. À tarde a gente vai discutir um pouco mais sobre a natureza e o patrimônio cultural, né, e à noite a gente vai discutir como é que o museu, né, ele contribui, ele pode ajudar aí diante das mudanças climáticas que estão ocorrendo no nosso planeta, tá? Então, agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa noite e um forte abraço. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço.